Fala pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui então o nosso módulo do investidor fundamental, essa é a aula inaugural, tá? E como que funciona então uma aula inaugural? O que a gente pensou em trazer para vocês? Aqui tem um mapa mental que não foi desenvolvido por nós, só que nós fizemos as alterações que julgamos necessárias para contextualizar um pouquinho para vocês quais são os tipos de investidor e os tipos de investimento que são adequados para cada investidor. Tá? Então, dentro de cada uma dessas caixinhas que vocês estão vendo, existem certos tipos adequados de investimento. A gente vai passar bem brevemente um pouquinho por cada um agora, porque durante esse um ano de curso que a gente vai ter, nós vamos escorrer certinho de cada um desses investimentos, tá? Então, aqui a gente pode falar de mais ou menos, basicamente, 4, tá bom? Vamos só colocar na ordem certinha aqui para ficar mais fácil, tá? A gente tem o investidor passivo, investimento passivo, o investimento ativo para o investidor ativo. A gente tem fundos multimercados, fundos de ações e fundos de renda fixa. O que são isso? São os fundos de investimento que eu comento bastante, que eu gosto bastante, que eu tenho uma grande parte da minha carteira em fundos de investimento. Vocês vão entender então por que eles são tão importantes e tão legais na carteira do investidor. E por último, a gente tem o investidor profissional, que já é algo bem mais lá em cima, alguém que vive disso, que entende completamente e perfeitamente todo o mercado de investimentos. Vamos então começar pelo investimento ou investidor passivo, tá? Abrindo aqui, a gente tem 4, mais ou menos para ficar mais fácil, tá? Então vamos só aumentar um pouquinho aqui a tela, 4 tipos. Então primeiro, renda fixa. O que a gente pode considerar como renda fixa? LFT, que são as letras financeiras do Tesouro, NTN-B, que são as notas do Tesouro Nacional, e LTN, que são as letras do Tesouro Nacional. Todos esses três, eles fazem parte do Tesouro Direto. Então, quando alguém fala para vocês que está investindo em Tesouro Direto, essa pessoa basicamente está investindo em alguma dessas três notas, dessas três letras. Tá? Vamos só entender um pouquinho mais de cada uma delas então, bem brevemente. Letras financeiras do Tesouro. A gente pode falar de Tesouro Selic, tá? A gente pode comprar através do Tesouro Direto. Tesouro Selic, como a gente já falou alguma vez e já comentou, a Selic ela é a taxa básica de juros do Brasil, é a taxa de risco básica do Brasil, que hoje, nessa data aqui, 12 de 1 de 2020, está em 4,5%, o que é excelente para nós investidores, porque não compensa mais deixar o dinheiro parado totalmente na renda fixa. A gente tem que tirar ele de lá e tem que investir em algum lugar que possa nos trazer um retorno um pouco maior. Tá? Descendo um pouquinho, a gente tem a NTN-B, que são as notas do Tesouro Nacional. O que é a NTN-B? Ela é um título que é um mix, tá? Igual está escrito aqui para vocês, entre o pré e pós-fixado. Tá? Então ela não é nem só pré, nem só pós. Ela faz um mix desses dois para formar a NTN-B. E por último, mas não menos importante, a gente tem as LTN, tá? Que são as letras do Tesouro Nacional. A gente tem o Tesouro Pré-Fixado, que são títulos negociados com deságio do valor de face, e também tem os títulos negociados com ágio do valor de face, caso os juros apresentem uma queda, que é o que a gente está sofrendo agora. Tá? A gente tinha, por exemplo, em 2014, uma Selic a 14% ao ano, isso foi caindo, a gente está em 4,5% ao ano. Então, como a taxa de juros caiu, apresentou uma queda, esses títulos estão sendo negociados com ágio, tá bom? Descendo aqui mais um pouquinho então, fundos imobiliários. Tá? O investidor passivo ou investimento passivo, ele não analisa todos os fundos imobiliários ou cada fundo imobiliário por sua particularidade. Ele não abre uma análise para cada um e nem conhece todos. O que ele faz? Ele basicamente copia o IFIX. O que é o IFIX? É um índice de fundos de investimento imobiliário. Então, basicamente, a cada mês, a cada semana, a cada ano, às vezes, ele vai lá, o IFIX está sendo montado de tal forma, 20% aqui, 10% aqui, e ele copia o investimento do IFIX para montar a sua carteira de investimento passivo. A gente também vai discorrer bastante sobre esse tema porque é muito legal, dá um resultado muito bom, é uma forma de proteger a sua carteira também. Tá? Nós também temos moedas. Então, de moedas a gente pode falar de moedas de países desenvolvidos, como por exemplo o dólar, euro, a libra, o ien japonês, o franco suíço. Moedas de países emergentes, como o real, yuan e o dólar australiano. Criptomoedas, né, que está na boca de todo mundo conhece, igual o Bitcoin, por exemplo, e também o ouro,
tá? Tem gente que utiliza muito o ouro como uma forma de proteger, segurar um pouquinho mais a carteira. Também é uma forma bem legal de investimento passivo. Vocês vão ver que a gente vai discorrer bastante sobre essas formas, vocês vão gostar bastante. E por último, e para mim o mais legal de todos, ações. Só que o investidor passivo, ele não define uma carteira de ações, ele não busca montar uma carteira forte, analisar ações por ações. Ele investe no que? Em ETFs, Exchange Trade Funds. E no Brasil a gente tem basicamente 4 ETFs, tá? Que já são suficientemente para você montar uma carteira. Mas o que são ETFs? São fundos passivos baseados em índices. No Brasil, conforme eu falei, nós temos basicamente 4, que são BOVV11, o BOVA11, o SMALL11, o IVVB11 e por último a gente pode adicionar também o PIB11, que não é muito usual, tá? Então aqui a gente pode, eu falo de 4, a gente tem 5, mas você pode considerar 4 basicamente porque ele não é muito usual não, tá? Vamos lá então. BOVV11 e o BOVA11, o que eles são? Eles são ETFs que replicam o índice Bovespa, tá? A única diferença é o gestor quem cuida deles. O BOVV11 é o Itaú e o BOVA11 é a BlackRock. A gente tem também o SMALL11, que é uma ETF de Small Caps, tá? Vocês vão aprender certinho o que são Small Caps, são empresas com captação menores de 4 bilhões de reais no Brasil, 2 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E por último a gente tem o IVVB11, que ele é uma ETF do S&P 500, tá? Que é um índice enorme das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então ele é uma excelente forma de você, além de fazer um investimento passivo, diversificar esse seu investimento com coisas do exterior, para não ficar só a risco Brasil, certo, gente? Vamos lá fechar aqui então. E vamos começar bem rapidinho. Deixa eu tirar esse PIB aqui daqui. Vamos começar bem rapidinho então as formas de investimento ativo, tá? Formas de investimento ativo. A gente pode falar basicamente de duas vertentes: análise técnica gráfica, trabalhar com probabilidade, e análise fundamentalista, a questão do buy and hold, analisar todos os fundamentos da empresa, comprar e manter aquela ação no seu portfólio. Você já deve estar se perguntando qual das duas eu faço. Primeiro, não existe certo e errado. Existe o que você quer, qual é o seu objetivo, tá? Análise técnica gráfica, curto, médio prazo. Análise fundamentalista, longo prazo. Vamos discorrer um pouquinho bem brevemente então de cada uma delas, tá? Na análise técnica então, a gente vai falar basicamente dessas 3 formas, tá? Nem muito do trading system, mas mais de suporte e resistência e trend following, tá? Suporte e resistência, o que é? A gente vai te mostrar o gráfico, você vai traçar o suporte. Então basicamente, se a ação bater naquele suporte e descer, ela vai entrar em tendência de queda, você vende. Se chegar na resistência, que é lá em cima, ela bater na resistência também, estourar a resistência, superar a resistência, você basicamente compra mais ou continua com a ação porque ela vai estar em tendência de alta, tá? Isso lembrando novamente, curto e médio prazo. E a gente tem também o trend following. O que é o trend following? É seguir a tendência, tá? A gente vai utilizar um indicador bem legal que vocês vão gostar muito, que chama High Low, tá? E a gente gosta de comprar com High Low de 8 períodos e também vender com High Low de 8 períodos. Durante o curso vocês vão entender certinho o que significa cada uma dessas coisas, tá? Não precisam ficar preocupados. Podem ir anotando conforme vocês forem achando necessário, mas não se preocupem, eu estou tentando passar bem brevemente aqui, só para dar uma introdução mesmo para todo mundo, para vocês verem o tanto de coisa que a gente vai aprender durante o curso. E a gente também tem análise fundamentalista, tá? Que para mim é lindo, eu sou apaixonado em análise fundamentalista. O Lucas já gosta mais de análise técnica gráfica, vocês vão ver que ele manja bastante disso, vocês vão aprender certinho com ele também. Mas vamos então para análise fundamentalista, conforme eu falei, médio e longo prazo, dá os fundamentos da empresa, tá? Então vamos lá, o que a gente tem? Primeiro, vamos abrir ações. A gente pode falar de Value Investing, Growth Investing, Spin-offs, Turnarounds e Small Microcaps. Vamos abrir cada um deles. O Value Investing, a gente fala de Valuation, muita gente aqui já deve ter escutado sobre Valuation, então vocês vão aprender também como fazer um Valuation bem legal, não é difícil, é fácil, claro, que no básico a gente vai ensinar algumas outras ferramentas que, para nós, pelo menos, substituem o valuation de uma empresa, como é o próprio Factor Investing, tá? E esses são alguns dos indicadores que a gente vai estudar no Factor Investing, que é o preço sobre o lucro baixo, o preço sobre o patrimônio, o Enterprise Value, que é o EV sobre o EBIT,
e o Enterprise Value sobre o EBITDA, tá? Fechando aqui rapidinho, aqui no Valuation, só para explicar basicamente para vocês o que é o Valuation. São fluxos de caixa futuro trazidos ao presente por uma taxa ajustada de risco. E vocês vão entender certinho o que é essa taxa ajustada de risco, tá? Falando um pouquinho aqui então do Growth Investing. São alguns outros indicadores também, então preço sobre o lucro alto, preço sobre o patrimônio alto, EV sobre o EBIT alto. O EV foi o que a gente viu ali agora há pouco, que é o Enterprise Value, o EV sobre o EBITDA alto e o baixo payout, tá? O que é o baixo payout? São empresas que pagam menos de 40% dos seus lucros em forma de dividendos. Beleza? Então a gente vai estudar um pouquinho disso também. Claro que no básico, de novo, gente, o básico para vocês conseguirem montar uma carteira legal e saber dos fundamentos, porque tem muitas coisas aqui que vocês não vão utilizar nunca, tá? Falando então um pouquinho de spin-offs, que é a empresa formada da cisão de uma outra empresa ou subsidiária, e aqui tem uma dica genial de um livro ótimo, maravilhoso, que eu adoro, que é o You Can Be a Stock Market Genius. E o Joel Greenblatt, vocês vão aprender dele também a Magic Formula, tá? Que é uma fórmula que a gente vai aplicar no Excel, mostrando para vocês com indicadores certinhos como que ele conseguiu ser um gênio e conseguir retornos muito acima do mercado por um longo período de tempo, tá? Parece brincadeira, mas não é. Também replicaram esse estudo dele para o Brasil e também ficou a coisa mais linda, a gente vai mostrar para vocês, tá? E a gente tem também turnarounds. O que são turnarounds? Empresas que mudaram os seus fundamentos, por exemplo, de direção, Via Varejo, reposicionamento de produto, Magazine Luiza, reposicionamento geográfico, Cyrela, e reposicionamento cultural, Apple. E por último aqui também a gente tem as small ou microcaps, tá? Que são empresas com capitalização abaixo de 2 bilhões de dólares nos Estados Unidos, igual a gente comentou um pouquinho ali em cima, e no Brasil essa capitalização ela é abaixo de 4 bi. As microcaps são abaixo de 700 milhões de reais.